Muito bem, começamos aqui mais um Papo Dev, hoje com o nosso querido amigo, vizinho, parceiro de longa data, vizinho de porta, inclusive, aqui da DevMaster, Fábio Verardi. Bem-vindo. Muito obrigado. Ao nosso Papo Dev. Para o pessoal que está acompanhando e que ainda não sabe quem é o Fábio Verardi, ele vai se apresentar. Por favor, Fábio, quem é o Fábio? Primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da DevMaster, Alielson. A gente está combinando desde o ano passado, né? Encontrando uma agenda para a gente poder compartilhar um pouquinho mais do nosso conhecimento. Fábio Verardi, quem que é o Fábio? Fábio é um gaúcho, empreendedor, que nasceu numa das capitais mais importantes do Brasil, na área de moda, atua com tecnologia há mais de 25 anos e está à frente da BW Commerce como CEO há 18 anos, numa jornada insaciante para transformar o mercado digital e ajudar os empreendedores, né, nesse grande desafio. Então a nossa missão aqui hoje, acredito que seja compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Pai da Isabelle, marido da Vanessa, paizão, né? Pai fresco, que nem dizem, né? Né? E eu tô aqui hoje para compartilhar esse conhecimento aí junto com vocês, pessoal. Já está encaminhando o segundo filho ou ainda não? É um papo delicado, né? Mas eu acredito que possa vir, sim. É legal, bacana. Bom, sabemos quem é o Fábio agora, muita gente que nos acompanha, que já é cliente da DevMaster, também é cliente BW. Mas também vamos falar um pouco então, Fábio, para a gente entrar nesse assunto de online, né? Veio muito, principalmente com a pandemia, tu vai poder aprofundar melhor esse assunto de vender online, todo mundo quer estar no Google, tem um e-commerce, não é fácil, né? Mas a gente vai desbravar um pouco disso. Vamos falar um pouco quem é a BW também, né? A BW é parceiro de longa data da DevMaster, muitos clientes já que trabalham em conjunto com as ferramentas integradas. E agora não é só BW, agora tem um sobrenome também, né? BW by Magazord. Fala um pouquinho dessa história, como é que começou a BW? Tu tá desde o começo, né? Tu é um dos fundadores, né? Isso, Alielson, é muito bacana a gente chegar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre a BW Commerce. A BW Commerce era a antiga BW Center, que foi fundada pelo René Geller e o Daniel Maroni. Hoje o René Geller seguiu a carreira com a Força de Vendas, que é um aplicativo onde a gente desenvolvia dentro da empresa. E o Daniel continua conosco aí na jornada, né? Eu estou há 18 anos na jornada, junto com a BW. A BW tem 23 anos de Guaporé, né? De casa. E eu costumo dizer que quando eu cheguei na BW, eu cheguei no momento mais importante da jornada dela. Por quê? Porque foi um momento onde a gente conseguiu ver que o mercado de joias e semijoias, principalmente naquela época, quando a gente começou, era um mercado muito promissor, que ele iria crescer muito nos próximos anos, e a gente tinha uma possibilidade muito grande de ajudar os empreendedores a se posicionarem no digital de uma forma que os clientes pudessem comprar com uma forma mais fácil e mais rápida, através de uma solução. Então, há 18 anos atrás, eu entrei com a grande missão de fazer com que a BW se posicionasse no mercado e principalmente nesse mercado de joias e semijoias. E por que a gente vai falar muito sobre joias e semijoias? Porque o nosso foco principal de mercado, como BW Commerce hoje, é o mercado de joias e semijoias. E aí eu costumo dizer que o Fábio, antes de trabalhar com tecnologia, ele trabalhou com joia. Ele nasceu numa família onde a minha mãe trabalhou por mais de 40 anos, né, no segmento de joias. Meu cunhado tem um banho de joias. Meu primeiro trabalho foi fazendo joias em casa. Trabalhei também em determinado tempo da minha vida com banho de joias. Então eu tenho uma noção muito grande do processo em si, como funciona isso. E desses 18 anos, a gente vem se aprofundando cada vez mais nesse mercado. Mas não quer dizer que a BW não atenda a outros mercados. Atende sim, a gente vai abrir nesse papo também as possibilidades de quais são os mercados que a gente pode atender. Então, eu costumo dizer que quando eu cheguei na BW, a gente usa um termo assim, era puro mato. Por que era puro mato? Porque a BW tinha um catálogo digital naquela época. A gente chamava de catálogo digital porque a tecnologia que existia naquela época não era como a de hoje, com meio de pagamento digital, com sistemas de transportes automatizados. A gente não tinha toda a tecnologia que se tinha hoje. Então, naquela época, a gente desenvolvia soluções para que os clientes pudessem fazer pedidos na plataforma digital. E isso a gente está falando lá dos anos 2003, 2004. Então, A internet ainda
de escada nessa época aí, né? Sim. Era uma dificuldade até de acessar, né? Sim, com certeza. Essa época aqui, para vocês terem uma ideia, o primeiro projeto de plataforma da BW surgiu em cima da minha mesa, que eu tinha um sonho de dizer o seguinte: essa plataforma de catálogo digital, um dia ela vai ser uma plataforma de e-commerce. E a gente está falando lá no comecinho, existiam poucas plataformas no Brasil. Naquela época ainda existia uma dificuldade muito grande. Para a gente poder vender através da internet, naquela época a gente precisava levar um computador lá no banco para ele poder criar uma chave de criptografia na máquina para poder depois legalizar a máquina e poder vender. Pô, não ia funcionar. Mas a gente mesmo assim insistia. Não, peraí, isso no futuro vai com certeza mudar. Os meios de pagamento provavelmente serão digitais, o sistema de transporte vai evoluir demais e novas ferramentas vão surgir. Então aí, nesse momento, 18 anos atrás, começou a evolução da BW no mercado de e-commerce. Então aí a gente começou a projetar todo um produto que foi vinculado principalmente a esse mercado, né, digital. O pessoal mais novo aí que não sabe o que é internet de escada, não era que nem é hoje que tem, né? 5G, sinal fácil no celular. Tinha que fazer uma ligação, tinha um equipamento, fazer uma ligação, consumia pulsos do telefone fixo. O pessoal não sabe nem o que é telefone fixo, né? O pessoal mais novo aí, que não é da nossa idade, nosso marketing aí, não sei se sabe como é que funcionava. Não era esse tempo também. Mas era extremamente difícil até conectar a internet. Então, eu imagino a dificuldade de vocês, primeiro, vai poder contar isso para nós, de desenvolver ferramentas e a dificuldade de convencer o pessoal que era totalmente analógico a entrar nesse mercado digital, que talvez eles não tinham visão de vocês, né? Pessoal mais antigo, isso não vai funcionar. Deve ter ouvido muito isso, né? Sim, com certeza. Aliás, tu tocou num assunto muito importante, que por essa limitação tecnológica da época, a gente tinha muita limitação, realmente, e não era só de limitação tecnológica, era limitação que a gente ainda tem hoje, que é de mentalidade do empreendedor. Então, o que a gente percebia na época? Que era muito difícil convencer, né, literalmente convencer o empreendedor que esse era um caminho que iria acontecer daqui 5, 10 anos. E eu gosto de comentar uma história bem bacana nos podcasts, onde a gente está em palestras, que é real. Essa história foi que eu visitei uma cliente aqui em Guaporé, há 18 anos atrás, e comecei a falar de e-commerce muito empolgado, né? Pô, a gente ama o que a gente faz, né? Pô, o e-commerce vai ser assim, vocês vão vender na internet, e vai ser desse jeito. E a pessoa me atendeu super bem, foi super atenciosa. Eu saí de lá, não fechamos negócio, nada, ela não me ligou mais. E 18 anos depois, eu voltei a visitar essa empresa porque ela me ligou. Eu disse, voltei, ligou, eu fui lá, visitei ela. E sabe o que ela me falou? Ela me falou assim: 18 anos atrás, Fábio, eu vou confessar uma coisa pra ti. Tu entrou aqui, tu começou a falar, tu foi embora, eu disse assim, esse cara é louco. Olha que loucura, esse cara é louco, ele tá falando umas coisas que não tem nexo. Na verdade, a tecnologia, você sabe muito bem, né, como, né, desenvolvedores também, como gestão, a gente tá sempre pensando no futuro e na evolução dos processos, mas sempre olhando o comportamento do cliente ali, que é o cara que realmente, né, tem toda essa experiência que é da usabilidade. Então, hoje, 18 anos depois, a gente vê que o que a gente estava plantando lá atrás faz um total sentido. E por que isso? Porque a gente tinha propósito. E quando tu me diz assim, hoje a BW Commerce virou BW Commerce desde 2017, foi a virada. Por quê? Porque a BW centralizou todas as soluções que ela desenvolvia em uma solução única chamada plataforma de e-commerce. A BW chegou a desenvolver 8 tipos de produto na sua história, mas chegou em determinado momento da nossa jornada que a gente teve que largar as nossas mochilas e dizer qual era o produto principal que iria fazer com que a empresa crescesse. E numa estratégia super interessante, há 8 anos atrás, eu tive uma visão muito boa de negócio, onde a gente cresceria no modelo bootstrap, que é o modelo com tira o dinheiro do bolso e bota a empresa a crescer, competindo com grandes players do mercado. A gente sabe que a gente concorre hoje com grandes players do mercado, são unicórnio ou duplo unicórnio, que são empresas que valem mais de 1 ou 2 bi no mercado, e é muito difícil competir com essas empresas. Então eu pensei, ou a gente tem capital próprio para poder crescer junto, né, com a concorrência, ou a gente pensa numa estratégia onde a gente pode crescer com alguém que já está crescendo muito rápido.
E foi aí que a gente pensou na estratégia de fazer um M&A, ou uma fusão, com uma grande empresa. E a gente trabalhou 8 anos da nossa jornada de história preparando a base. Contratamos empresa especializada em finanças, RH, gestão, e a gente preparou toda a casa. Deixamos a casa toda pronta e ao mesmo tempo crescendo. Até que chegou um determinado momento que a gente começou a ser assediado pelo mercado. Por quê? Porque a gente vem fazendo um trabalho sério de construção. E em 2020, a gente teve um grande assédio em plena pandemia, onde todo mundo estava acelerado, virando, atendendo clientes. A gente estava num momento de análise de dados para poder entender se fazia sentido ou não ter alguém junto com a gente. E, por felicidade nossa, em 2023, a gente concluiu o processo de M&A com a Magazord, onde a gente vendeu 52% da nossa operação para a Magazord, que é uma plataforma muito boa, que tem um ecossistema muito completo, meio de pagamento próprio, sistema de transporte, aplicativo próprio, tem uma solução muito completa para o mercado e com uma cultura muito próxima da BW. Isso que impactou muito a gente. Eles são gente como a gente. Então, quando a gente chegou nesse ponto de encontramos o ideal, que é a cultura, né, e os produtos alinhados, a gente conseguiu fechar uma super parceria, onde a gente obviamente está crescendo muito. 2024 a gente decolou, foi um ano que a gente cresceu 59%. Esse ano a gente já está fazendo uma meta de mais de 50% também. Então, primeiro mês, segundo mês já batendo recordes, né, de negócios, mas olhando sempre o cliente, que a grande sacada do negócio da Maga e da BW é sempre olhar o cliente, assim como a DevMaster também se preocupa demais. A discussão da fusão, às vezes, não é só de investimento, só da questão financeira, né? É de ter essa conexão para não mudar a identidade. Sim. E tu falou da própria cultura e a forma de pensar da empresa, porque, pô, daqui a pouco eu vendo para alguém que até financeiramente é legal, mas vem com um propósito, com um pensamento totalmente diferente. Eu vou ter que virar a minha empresa de cabeça para baixo. Sim. Isso também acabaria atrapalhando, às vezes, até o olhar para o cliente, né? Porque se cresceu olhando para o cliente. Sim. Se muda isso, acaba complicando. Fábio, mas uma coisa mais prática, assim, para o cliente que quer começar no online, porque até eu acho que a pandemia, tu pode comentar isso, deu uma acelerada muito nisso, né? A gente viu por nós aqui que fechou os negócios, todo mundo em casa, alguns que já estavam preparados para online, sim, voando, e aí quem não estava correndo atrás, né? Preciso vender online. E muita gente acabou se decepcionando, porque achou que era só contratar uma loja qualquer, botar foto de qualquer jeito, que alguém ia comprar. Alguns desistiram, alguns sofreram, alguns apanharam, alguns gostaram mais, menos. O que a pessoa tem que olhar principalmente assim, ó, quero começar a vender online amanhã. Legal, ótimo. Eu olho primeiro. Ótima pergunta, e essa pergunta geralmente é a pergunta que a gente mais ouve no dia a dia, quando a gente encontra empresas com algum tipo de frustração. E por que eu digo isso? Vamos voltar alguns anos atrás, a BW em 2019 estava pronta para crescer, pronta para um crescimento expansivo assim, gigante. A gente já estava olhando o mercado, que a gente já sabia que ia crescer, mas a gente não sabia que ia acontecer uma pandemia no meio de tudo isso. Eu acho que ninguém esperava, e eu costumo dizer que a pior forma de crescer é em pandemia ou em algum momento que envolva saúde e pessoas, né? Mortes, e a gente não... foi um momento bem ruim para todos. Acho que todo mundo sentiu, né, um pouco na parte psicológica. Então, nesse início de 2020, final de janeiro de 2020, a gente começou a sentir assim um mercado assim totalmente virado, de cabeça para baixo. Engenheiros indo para o e-commerce, advogado indo para o e-commerce. Cara, teve virada de profissões, teve posicionamento de empresas do físico para o digital, lojistas com porta meio entreaberta vendendo no digital. A gente estava em janeiro, até o final de janeiro de 2020, a gente estava botando uma média de 40 lojas todo mês dentro da BW. 40 empreendedores colocando o negócio dentro da empresa. E a gente disse assim, putz, tá super acelerado. Só que isso não ia durar para sempre. A gente sabia que isso não ia durar para sempre. Só que esses empreendedores, na maioria dos casos, eram empreendedores que estavam começando uma jornada. E
E para começar um e-commerce e ter um e-commerce de sucesso, a gente precisa ter uma preocupação muito grande com toda a estrutura de negócio, não só com o digital. E o que a gente percebeu? A maioria não tinha uma estruturação de produto, não tinha estruturação financeira interna, não tinha nem sequer bons fornecedores de produto, não tinha gestão. Aí a gente barrou muito sem gestão, cara, não dá para fazer um negócio. E aí foi meio que um beta teste. A maioria dos clientes iniciaram com o modelo beta. Resultado de tudo isso. Óbvio que a grande maioria desses clientes tiveram um insucesso, tiveram uma falta de conhecimento. Então a gente começou a trabalhar a partir de 2020 bases de conhecimento e educação para que o cliente pudesse encontrar caminhos e ter sucesso na internet. Mas aí a gente começou a entender, Alielson, que o trabalho da DevMaster junto com a BW se fazia muito necessário. Por quê? Porque em determinado momento a gente chegava num empreendedor, o empreendedor não tinha nem o cadastro de produto certo, não tinha o controle de estoque, ele queria vender, mas ele não sabia como é que ele ia gerar a parte fiscal, ele não sabia como é que ele ia enviar a mercadoria, quem que ia despachar a mercadoria. Então chegou um determinado ponto da jornada que a gente começou a entender que realmente a gente precisava aplicar mais força para que o empreendedor pudesse ter sucesso. Foi ali, dentro da pandemia, que teve uma aceleração, a gente costuma dizer, de 5, 6 anos, em apenas 3 anos. E essa aceleração aconteceu, de fato, muito rápida, mas impactou positiva para algumas pessoas e negativamente para outras. Por que positiva? Porque teve cliente que entrou na BW, eu tenho um case bem bacana, que inclusive é cliente da DevMaster, né? Então é gente boa, se é nosso cliente, de vocês é gente boa. Trabalhamos com ele assim, ó, em 2019, ele retirou mais de 300 mostruários da rua, onde ele tinha sacoleiras, né, que vendiam, e de tanto insistir, cara, o teu negócio é digital, tem que ser online. Tu tem que ter o físico? Tem, mas tu tá gastando muita energia aonde tu não tá tendo retorno. E a gente começou a mostrar para ele um caminho. Esse empreendedor, ele tirou 300 mostruários da rua, criou toda a estruturação para a DevMaster, produto alinhado, janeiro, isso no final de 2019. Janeiro de 2020, ele vai lançar a loja, vem a pandemia. Eu lembro até hoje, ele me ligou, Fábio, posso ir até aí? Pode, vem aqui, cara. Sentou comigo, a gente começou a conversar, conversou com o meu time. Cara, eu acho que eu fiz algo errado, cara. Eu não tô certo disso. Porque eu tirei o físico que tá funcionando e coloquei tudo no digital, minha energia tá aqui e agora vem a pandemia. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, cara? Eu disse, cara, agora é o momento que tu vai ganhar dinheiro. É o momento que tu vai ganhar dinheiro. E por que eu falei isso? Porque foi aí que a maioria dos empreendedores que estava começando a jornada no digital começou a aproveitar a fatia de negócio que, naquele período, principalmente da pandemia, as pessoas acabaram mudando um pouquinho o comportamento de compra. Fábio estava lá em casa, putz, não consegui trabalhar, não posso sair de casa, eu não posso visitar a loja, pô, eu vou guardar dinheiro para quê? Todo mundo ficou incerto, todo mundo começou a pensar, cara, para que eu estou fazendo tudo isso? Vou deixar para os meus filhos, eu não tenho mais o que fazer, sabe? E muitas pessoas entraram em colapso nessa época. Por nada a gente tem relatórios, a gente vê, né, que da pandemia para cá, o nível de atendimentos psicológicos subiu demais. Por quê? Porque todo mundo deu uma surtadinha aí. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a consumir. Dentro de casa, presas em casa, começaram a consumir. Por quê? Incrivelmente, os meios de pagamento não pararam. Os meios de pagamento digital não pararam. O sistema de entrega, de transporte não parou. O sistema de gestão não parou. A plataforma de e-commerce não parou. E aí esse cliente específico, nos primeiros 6 meses de 2020, já tinha feito mais de R$1 milhão em venda, vendendo prata na internet. E foi aí que a gente percebeu, quanto mais a gente aplicar força, quanto mais a gente educar, maior vai ser o conhecimento do cliente, maior vai ser o resultado. Então, a partir desse momento, a gente começou a mudar o nosso modelo de negócio. Para nós, hoje, o que mais importa é a educação do cliente.
a condução. Então, por nada, a gente tem hoje dentro do nosso modelo de negócio, aliás, um time de relacionamento que literalmente pega o cliente pela mão e acompanha em toda a jornada, passo a passo, até o cliente conseguir ter resultado. Todo mundo tem resultado no e-commerce, Fábio? Não. Nem todo mundo quer fazer o negócio acontecer. E eu vou dizer o porquê. Hoje, se eu te convidar, Nelson, para fazer um curso de inglês, tu vai pensar assim, e a maioria das pessoas pensa assim, se eu não aprender inglês em 2 meses, eu caio fora. Todo mundo quer resultado e ninguém quer passar pelo processo. O imediatismo é o que mais acontece. Exatamente. Então todo mundo quer para ontem. E eu faço sempre uma analogia bem fácil da gente comparar. Aliás, vamos começar um treino, vamos começar uma academia junto lá? Tu vai me pedir, Fábio, quanto tempo eu levo para ficar bom? Cara, no mínimo 6 meses, 1 ano. Se tiver constância. Entendeu? Se tu aplicar foco, dedicação. Alielson, vamos começar um curso de inglês juntos. Quanto tempo eu começo a falar? Cara, no mínimo 6 meses, 1 ano. E pode ter certeza que é assim. Tudo que a gente planta precisa de tempo. E isso é na vida. A vida é assim. Na educação, em treinamento e no e-commerce não é diferente. Se eu não aplicar força, ele não vai crescer. Então não adianta a gente ter a mentalidade, o empreendedor pensar em começar um e-commerce sem ter o pensamento que tu está plantando e tu, a médio prazo, tu vai colher o teu resultado. O que aconteceu na pandemia com esse cliente de 6 meses, alcançar o primeiro milhão, é algo muito difícil de acontecer. Mas, na nossa história, inclusive, a gente já tem alguns clientes que estão em negociação com vocês aí, que entraram na plataforma da BW com um monte de dificuldades que foram encontradas em outras plataformas. E qual que foi a nossa missão? Não foi falar sobre plataforma de e-commerce, foi olhar para dentro do negócio e descobrir quais são os problemas que estão acontecendo e que não estão impedindo que esse cliente cresça. E na maioria dos casos a gente consegue identificar, Nelson, que o problema é gestão, controle de estoque, atendimento. Tu vê que os clientes estão todos canalizados dentro de um WhatsApp. Como é que tu vai escalar um modelo de vendas, de crescimento, escala no WhatsApp? Como é que tu vai vender mais de 2 milhões de reais por mês através da internet e através do WhatsApp? Cara, dependendo do modelo, é possível, mas não em escala. Então a gente hoje tem a visão que, dependendo do modelo de negócio do cliente, tu precisa, obviamente, automatizar teu processo, mas acreditar no processo. Isso é muito importante. Acreditar no processo é a parte mais importante de todas. E eu acredito que realmente quem está começando, quem está querendo começar um projeto hoje, se não começar hoje, vai ter que começar amanhã. Porque esse é o caminho, e é um caminho sem volta. Por que o caminho é um caminho sem volta? Porque o consumidor que está ditando todo esse modelo. E o consumidor somos nós. Quando a gente compra no digital, quando a gente entra num site, quando a gente procura um produto, eu não quero dizer que a loja física vai acabar. Eu nunca falo isso. Por quê? Porque o modelo do físico existe há mais de 50 anos e vai existir por mais de 50 anos. Mas o consumidor mudou a forma de encontrar o produto e consumir o produto. Hoje a gente não fica refém de apenas um fornecedor. A gente pode entrar numa loja, vestir o produto e encontrar esse produto em outros sites, com preços mais acessíveis, com condições de pagamento mais acessíveis. A gente procura, o consumidor ele procura muito a experiência de compra e não só o preço. Então a gente tem que tomar um cuidado especial por toda essa experiência que é oferecida hoje no e-commerce. Desde quem está começando até quem já está com e-commerce, que está vendendo muito, mas sente que aqui, nesse momento, eu estou barrado no crescimento. Isso acontece bastante, aliás. De clientes chegarem até a BW, eu cresci, cara, eu vendo mais de 100 mil reais por mês aqui, mas eu não consigo crescer. Eu parei aqui, eu bati num patamar que eu não consigo crescer. Daí a gente começa a identificar, né? Entender o porquê que ele não está crescendo. E de vez em quando é produto, cara, é estoque. Isso é uma série de coisas. Mas isso que tu falou é comum. Hoje tá muito na questão do imediatismo. E, coincidentemente, ontem de manhã eu estava falando com meu filho mais novo, de 6 anos, de ter a paciência das coisas. Porque tá lá olhando
no tempo que ele pode ficar olhando o celular, é um videozinho atrás do outro, assim, ó, é tudo muito imediato. Aí quando eu tiver que esperar qualquer coisa, não, porque estou acostumado com o imediatismo, isso depois vai refletir no trabalho, na progressão da academia, de tudo, porque as redes sociais elas são muito rápidas, é um monte de informação no feed, mas isso não é a vida real. A vida real ela tem o tempo da maturação das coisas. Sim. E nós passamos muito por isso. Às vezes o cliente também não está funcionando a gestão dele, o negócio dele, mas ele não tenta entender a causa do negócio. Né? Esse tempo atrás, conversando com um cliente nosso, ele queria trocar de plataforma. Não, minha plataforma não funciona, não estou vendendo, vou trocar. Tá, mas o que tu não está vendendo por quê? As pessoas entram na plataforma e não fecham? Ou as pessoas não entram? Ah, não sei. Cara, daqui a pouco tu abriu uma loja linda, maravilhosa lá no deserto do Saara, não passa uma alma na viva na frente. Primeiro vai entender se entra. Aí depois conversa vai, conversa vem, ele disse, não, mas eu acho que entra e tal, porque me passaram aí, eu contratei uma agência, tudo não acha, assim, contratei uma agência e aí o pessoal me falou que chega até os leads aí, tá, e tu olhou como é que o atendente está respondendo para as pessoas? Não deu tempo porque eu estou fazendo tal coisa. Mas, cara, é que daí não tem milagre. Sim. Tu tem que entender o teu processo, entender qual é a tua dor. Tu vai no médico e te dá um remédio para dor de cabeça, para dor no pé. Não dá. E às vezes o pessoal não tem, ou às vezes não tem a maturidade, não tem a paciência, ou não tem o conhecimento. Sim. Esse trabalho de pegar o cliente pela mão e dizer, cara, o caminho é esse, vem cá, eu já fui, eu já sofri, vem comigo, é muito importante. E eu acho que é importante para quem está começando, que ainda não sabe o caminho, ter essa humildade de dizer, olha, cara, eu quero começar, eu preciso começar, eu vi que tem espaço, mas eu não sei, me ajuda, me ensina. Exatamente. Às vezes a pessoa... Um outro problema que eu vejo, que tu pode também, talvez passe por isso, mas é caro eu pagar a plataforma X, o serviço tal, a consultoria tal. E é mais caro não ter? É mais caro passar por esse tempo sozinho, né, Fábio? Cara, tu tocou num assunto que é super importante, Alielson, que é a questão até justificando o trabalho do time de relacionamento, é a entrega de valor para o cliente. O que é a entrega de valor? É entender que toda essa jornada, principalmente no segmento de moda e joias, a gente já passou com centenas e milhares de clientes. Tem que lembrar que a BW já startou mais de 5 mil lojas no Brasil. Graças a Deus, pelo 6º ano consecutivo, a gente está entre as melhores plataformas de e-commerce do Brasil. A gente é finalista agora do Prêmio Abicom, da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. E agora, nos próximos dias, até no próximo mês, a gente vai ser o resultado aí. A gente está trabalhando para construir algo muito bom e muito grande. Só que quando a gente constrói algo, a gente pensa realmente nesse cliente. Esse cliente que está passando por essa jornada, ele tem diversas opções de mercado. E não é plataforma, mas escolhas de caminhos, como ele pode seguir. E eu posso aqui fazer um podcast contigo só contando história, que é o que eu mais gosto. Eu gosto das histórias dos empreendedores, porque o empreendedor ele chega num determinado momento da jornada dele que a gente consegue mostrar para ele que existem outros caminhos. E aí a gente chega num ponto que o empreendedor está com uma plataforma, que nem tu citou, e ele está dizendo que não está tendo resultado. Cara, janeiro e fevereiro de 2025, tá todo mundo brigando por gestão de tráfego. Tá todo mundo olhando para um caminho onde é um leilão absurdo, onde todo mundo queima muito dinheiro. Tem cliente investindo 50 mil reais para fazer 150 mil, tem cliente investindo 10 mil para fazer 20 e tem cliente investindo 20 para fazer 1 milhão. Cara, qual que é a diferença? É a luta, é o posicionamento, é o mercado. Então, tá todo mundo olhando para esse lado, porque é mais fácil a gente contratar hoje agências que vendem milagre. Mas não é simples assim. E eu gravei um podcast há 2 semanas atrás, um super parceiro nosso lá em Limeira, falando sobre isso. O achismo, ele termina com a tua empresa. Enquanto a gente está olhando só para um lado, só para um caminho, a gente está deixando outros caminhos abertos. A gente está falando hoje de um mercado que é muito promissor. O mercado digital ele é muito promissor e a gente está falando muito em live commerce. A gente tem cliente que vive só de live commerce. Toda terça-feira faz live
E numa live vende mais de 500 pedidos. Numa live, cara, de 2 horas. E a gente tem, assim, a visão que um único canal não vai te trazer somente um resultado. Então, tu tem que ter gestão de tráfego com bons gestores. A gente deixa bem claro, tu precisa ter bons gestores. A BW hoje tem um ecossistema com os melhores gestores de tráfego pago do Brasil. A gente tem hoje a capacidade de entregar um ecossistema capaz de, baseado na tua condição financeira, no teu momento, fazer investimentos pontuais para que tu consiga alcançar resultado. E eu vou usar um exemplo. Que não é só jogar dinheiro na internet, né? Isso aí. Vamos usar um exemplo. Teve um cliente que chegou em 2022, eu gosto de contar essa história. 2022 chegou na BW, estava numa plataforma, migrou para a BW porque era o desejo dela estar na BW, sentou com o nosso time de relacionamento e o nosso time disse assim, pausa tudo que tu está fazendo. Até março de 2022 ela já tinha investido mais de R$42 mil em tráfego pago. Sabe quanto que ela vendia no digital? R$1.000, R$1.500 por mês. Nossa. A conta não fecha, Não cara. fecha. Nunca ia fechar. A gente pausou tudo e começou um processo novo. Primeiro mês de loja no ar, R$6.500. Eu disse, olha, sem tráfego, sem nada. A cliente me ligou. Fábio, eu quero te matar. Como assim, quero te matar? Vendendo mais que me matar. Como assim? Não, que tu falou que tu ia vender, a gente ia vender. Não, calma. Percepção. Primeiro ponto. A BW não vende nada. A gente tem uma plataforma que te ajuda a vender, mas tu precisa fazer boas escolhas. Vamos analisar o que está acontecendo então. A gente fez uma reunião com a cliente. Ah, eu estou fazendo tráfego pago. Tu não parou o tráfego? A gente pediu para te parar? Não, eu não estou, porque a menina lá é minha amiga, ela... Amiga? R$42 mil e vender nada? Quero ser teu amigo também. Não, não dá, para aí. E aí ela não conseguia entender. O que o Fábio fez? Eu vou marcar uma conversa com um gestor do nosso ecossistema, ele vai te dar uma aula sobre gestão e vai fazer uma consultoria contigo de 1 hora lá, analisando o teu site. E depois ele vai dizer o que tem que ser feito. Ele é o cara. E aí, dia tal, um dia depois, esse gestor se propôs a fazer a conversa, nosso parceiro, e fizeram ali a primeira conversa. 3 horas de conversa. Chegou no final da conversa, ele disse assim, analisei teu site, tudo, tua campanha, só que, pelo que eu analisei, tu não está pronto ainda para fazer tráfego pago. Tá, e o que tu me sugere? A minha sugestão é que tu faça uma live shop. Ela começou a dar risada. O gestor me ligou depois. E disse assim, não, eu fiz 10 live shop e nunca vendi nada. A visão dela estava no tráfego. Ele abriu, não, aqui. E o cara é gestor de tráfego. Desligou, disse, não, tudo bem, eu vou pensar, depois eu te falo. Desligou, me ligou na hora. Fábio, agora eu quero te matar de verdade. Sabe quando o cliente dá aquela pressão? Calma, o que aconteceu? Eu tive uma aula de tráfego. O cara ficou 3 horas analisando meu site, mas me deu uma aula. Só que o que aconteceu? Chegou no final da reunião, ele me disse que eu não estou pronta para fazer tráfego. E pior ainda, me aconselhou a fazer uma live shop. E eu disse assim, olha, era isso que eu queria te falar. Só que o Fábio não tem autoridade para falar de tráfego pago, porque o Fábio não é gestor de tráfego. Eu sou especialista em plataforma de e-commerce. Agora, se ele te falou, quer minha opinião? Se tu fizer a mesma coisa sempre esperando um resultado diferente, tu nunca vai alcançar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Agora, se tu fizer algo diferente, pode ser que tu tenha um resultado diferente. É outro caminho. E aí, quer a minha opinião? Faz o que ele está te pedindo. Faz um teste. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, tudo bem. Segue o teu caminho. E aí, 20 dias depois, ela topou fazer. E aí, esse gestor fez a live acompanhando ela e, para surpresa dela, na primeira live shop dela, ela vendeu 220 pedidos. R$44 mil num dia. Sabe qual que era o sonho dela? Vender R$50 mil por mês. Nossa, vendeu numa pegada. Só que aí, puf, cara, e agora? Quebrou meu paradigma, quebrou minha visão. Agora eu começo a olhar para outros horizontes. A partir daquele dia, a gente virou um conselheiro, literalmente. Por que um conselheiro? Porque sempre que tem algum tipo de decisão importante no processo, ela consulta a BW. E decisões assim, de gestão mesmo. E hoje eu vou te dizer, é uma cliente
que já passou a casa dos 300 mil reais de venda todo mês e que está batendo assim para ir para R$500 mil de faturamento todo mês no e-commerce, só no e-commerce, porque é uma empresa de e-commerce, não é uma empresa que tem loja física, é uma empresa que nasceu no digital e está no digital. Pode ser que ela não tenha números extraordinários perto de empresas que têm faturamento de 5, 10 milhões, mas olha o sonho dela, cara. O sonho de vender 50 mil reais por mês. E olha a quebra de paradigma. Eu ia falar. Nem é pelo valor que ela ter batido já 7 dígitos ou não. É por ter mudado a percepção, por ter aberto o coração, aberto a mente, se dado a oportunidade de ouvir outra visão. Isso aí. Porque às vezes tu tá tão dentro do teu negócio que tu não enxerga, né? Uhum. A gente fala, dá um passo para trás para dar 2 para frente. Então sai um pouco. Isso às vezes aí. a pessoa tá presa e não consegue. Isso a aí. importância de ouvir. E claro, dá para ouvir todo mundo? Não. Tem muita gente ou que não tem conhecimento, que quer simplesmente vender o peixe dela, ou que não tem entendimento. Sim. Mas tem muita gente boa no mercado, né? O importante é isso. E claro, isso daí não existe milagre, não existe almoço grátis. Sim. Gente boa custa dinheiro. Sim. Mas o resultado também é bem maior. Sim. Isso a pessoa, ela não pode olhar naquilo, meu desembolso agora, né? Sim. Tem que pensar no quanto vai me trazer. E às vezes vai demorar 2, 3, 4, 5 meses para ver isso. Dá para jogar dinheiro fora como jogou ali com a outra? A vida inteira não, porque tu vai medir. Ou eu vou acreditar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Passou disso, cara, algo tá errado. Escassez. Aconteceu com nós aqui na DevMaster. A gente contratou uma agência, nosso público é esse, nosso foco é esse, tá. Bota 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, não deu resultado, troca. Muda, vai. Mas às vezes a pessoa fica ali insistindo, o que tu falou é importante, né? Não vai colher maçã se tu plantar a banana. Não tem milagre. E tu sabe que a parte mais importante de todo esse processo, Alelson, que eu costumo dizer, é que sempre vai errar. O empreendedor sempre vai errar. Em algum momento ele vai ter um erro. Só que a grande capacidade do empreendedor é perceber que errou, corrige e segue o baile. Porque a gente tem... Se a gente olhar a teoria do multiverso, de muitos universos, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora, nesse exato momento, né? Eu gosto muito dessa pegada, porque a gente pode tomar qualquer tipo de escolha a qualquer momento. Só que nem sempre a escolha que eu tomo, ela é certa. Então, a gente costuma dizer que quando o empreendedor está na jornada ali inicial de escolher uma plataforma de e-commerce, a maioria toma uma decisão errada, escolhe ir pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil sempre é escolher a empresa mais barata. E aí o que acontece? Quando ele chega aqui na BW, ele chega na BW com 5º, 4º, 3ª opção ou 3ª frustração, a gente costuma dizer. E a gente tem que lidar com essa frustração. Pô, investi muito dinheiro em tráfego, não ganhei dinheiro, meu e-commerce não vendeu, eu tive vários problemas, eu não tinha um controle de estoque adequado, eu até vendia, mas não conseguia fazer emissão fiscal, era muito demorado. Então ele tem uma frustração realmente muito grande. E qual que é o papel da BW? Mostrar que esse caminho que ele está passando, muitos empreendedores já passaram, e as nossas histórias que conectam as pessoas aqui, né, elas são muito verdadeiras. Por quê? Porque a gente mostra realmente o caminho. Não quero me comprometer, Fábio, em aplicar tempo e fazer esse negócio acontecer. Cara, tá tudo certo. No momento certo, quando tu achar que é o momento, nós vamos estar super aptos a te ajudar. Hoje, o nosso time de relacionamento, Alelson, ele se compromete muito em atender cliente. A gente estava em Limeira agora, 2 semanas atrás, atendendo um cliente nosso. Por quê? Porque a gente sabe que lá a gente também tem uma dificuldade muito grande no empreendedor, em quebrar a barreira, né, do pensamento, do paradigma. E é o trabalho que a gente está fazendo, né, todos os dias, de organizar a gestão, de chegar lá no cliente e entender que, pô, Fábio, eu estou com um problema aqui, a minha plataforma, quando eu entro no meu sistema de ERP, eu marco os produtos e não vai lá para a plataforma. Espera aí, cara, vamos analisar, vamos entender o que está acontecendo. Então isso não é com a DevMaster, só para ficar claro. Isso, exato. E o que a gente vem fazendo? A gente vem trazendo os bons parceiros que a gente tem, que é no caso específico aqui com a DevMaster, para a gente poder resolver esses problemas operacionais do dia a dia. Então essa conversa que a gente tem hoje aqui com a Alelson é o que a gente tem basicamente todos os dias com os nossos times. E eu costumo dizer que a DevMaster é a melhor integração de ERP que a gente tem com a BW. É a mais antiga e a melhor. Por quê? Não é porque a DevMaster
é a melhor plataforma. Não é só isso. Porque vocês têm uma gestão que é super complexo para poder gerir toda a parte operacional da empresa. Vocês têm um modelo que ele é muito customizado, então vocês atendem muitos nichos aí customizados. Vocês têm um suporte que também é muito, que responde, que resolve. E a nossa integração tecnológica de plataforma, ela existe há mais de 14 anos. A gente está bem amadurecido. E o contato próximo dos programadores também, né? Lembra que eu te falei do processo? Eu tenho que respeitar isso. É isso aí. Não adianta eu conectar a BW numa plataforma de um mês e achar que eu vou ter o mesmo resultado que eu tenho com a DevMaster de 14 anos. A DevMaster tem uma história com a BW. A gente tem uma história escrita há muito tempo. E a gente tá falando assim, quando eu venho aqui, cara, me remete a muitas coisas. Coisas boas, pessoas boas, que a gente já viveu tanta coisa legal. A gente construiu isso aqui juntos, né? Quando eu vejo o Alisson, quando eu vejo o Ricardo, quando eu vejo a foto do Thiago aí, cara, tudo remete ao que a gente já viveu. E isso é humano, cara. Isso é uma parte humana. E o que eu vejo hoje nos modelos de negócio, cara, sendo bem sincero, na maioria dos nossos concorrentes, que é tudo muito robotizado, cara. Ninguém quer te ajudar de verdade. Tá todo mundo olhando o fim lucrativo. Óbvio que o nosso negócio tem que ser lucrativo, tem, mas a gente vai além do lucro, a gente vai lá no cliente. E por isso que essas histórias que a gente tem, aliás, são dos nossos clientes em conjunto, a gente tem clientes com muito resultado. Seja clientes que começaram ou seja clientes que estão começando agora, que a gente sabe que tem um futuro muito promissor. Isso que você falou é legal de só olhar para o lucro. Ninguém, aqui não é nem nós nem vocês, são ONGs, né? Todo mundo trabalha visando um lucro, mas se tu trabalhar, e eu penso isso para a vida, penso isso para qualquer negócio que eu venha a ter, se tu olhar, o lucro é consequência do negócio. Sim. Tu tem que olhar para quanto mais problemas tu resolver, mais dinheiro tu vai ganhar. Sim. O dinheiro está onde está o problema. Isso aí. As pessoas só olham para o dinheiro, mas pô, o dinheiro, como é que eu pego ele? Ele como paga é que alguém a vai me conta. pagar? Mas se eu resolver o problema, o cara vai me pagar. Sim. Para resolver sempre. Sim. Fábio, eu tenho uma curiosidade, nós estamos quase no final aqui do tempo, mas tenho uma curiosidade de números, assim, ó, e talvez muita gente que está assistindo nós, que ainda não entrou no digital, ou que está nessa dúvida, será que está no momento do digital? Será que já não passou o digital? O que eu faço? Eu invisto ou não invisto? Tu tem números, assim, que tu sabe de cabeça de quanto tem crescido o mercado de e-commerce, para esse pessoal que está em dúvida, que tem que estar, obviamente que tem que estar, até para ampliar os canais, né? O cara já tem uma loja física vendendo, não é para fechar a loja física e ir para e-commerce, mas abrir um canal para atender quem ele não atende aqui no físico. Perfeito. Que números hoje que chamam a atenção assim, no crescimento online? Quando a gente olha o mercado digital, a gente vê uma crescente muito grande em vários canais. Quando eu falo de e-commerce, eu estou falando assim de um modelo que transaciona mais de 240 bi. É um mercado gigantesco no Brasil. Ano. 240 bi. Só que se eu olhar para o mercado de joias, que é um mercado que a gente atende demais, eu tenho números assim bem estratégicos, né? Que obviamente você não vai encontrar em qualquer portal. Mas se a gente pegar assim, ó, as principais capitais do Brasil que trabalham com joias, que é Limeira, São Paulo, Guaporé, a gente tem mais de 90 bi de transação ano. Cara, a gente tá falando assim, ó, de um mercado que é muito promissor, que vai crescer no mínimo 10% ao ano nos próximos 5 anos. A gente tá falando de 50% de crescimento nos próximos 5 anos, no mínimo. É o mínimo estabelecido. Só que é um modelo de negócio que ele tá passando por uma transformação muito grande. E um número exato que eu vou trazer para ti dessa transformação digital do mercado é que 13% do mercado físico já se digitalizou. 13. É pouquíssimo. Cara, tem muito mercado. Eu vou te dizer o seguinte, eu faço sempre uma comparação com o extremo, China, Brasil. Por que China? Eu posso comparar com os Estados Unidos também. Mas vamos pegar a China, que é a potência mundial em tecnologia dessa virada. A China começou esse processo há 15 anos atrás, de digitalizar as empresas, através de incentivos e tudo. A China hoje tem 45,3% do mercado digital. Metade. Entendeu? E o Brasil tem 13,3%, dizem 13,3% aí do mercado digitalizado. Ou seja, olha o desafio que a BW, que a DevMaster tem para ajudar todos esses empreendedores que
que estão fazendo o processo de digitalização. E eu estou falando assim, não só de um mercado nichado de joias, estou falando do mercado geral. A gente está falando de empresas familiares de produtos artesanais, que vendem geleia artesanal, empresas que vendem lingerie, moda infantil, empresas que vendem joias, semi-joias, bijuteria, bruto. Cara, tu já imaginou que hoje, em 2025, a gente tem muito empreendedor vendendo bruto na internet? É uma coisa assim que era muito difícil de entender, sabe? E hoje tem clientes vendendo mais de 1 milhão por mês em bruto na internet. Cara, é sensacional. Isso significa que o próprio modelo de negócio de quem compra para revender também mudou o comportamento de venda. E por que mudou? Porque está acontecendo vários fatores nesse mercado. Uma delas é a sucessão de pai para filho. E quando acontece isso, o filho, ele não compra mais que nem o pai comprava. Já vem mais conectado, né? Ele é digital, cara. Então eu tenho que estar digital. Então, para quem está assistindo aqui, a BW tem total capacidade de ajudar a tua empresa a se posicionar no digital, começar a vender e, que nem a gente comentou aqui, em médio ou longo prazo, ter resultado através de acompanhamento, de boas escolhas e de bons gestores. Tendo um ecossistema completo, com um sistema de gestão, estou aqui na frente com o cara que mais conhece sobre gestão aqui, meio de pagamento próprio, sistema de transporte, aplicativo próprio e tudo que tu precisa para poder vender através da internet. Mas não esqueça que tem que fazer a sua parte também, tem que vir com a energia, com a mentalidade, sim. Tem que... É um filho novo que tu vai criar. Sim. Se tu for desleixado, não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Tu falou, né, negócio de geleia. Que loucura, comprar geleia pela internet. Cara, ia no mercado, ia no bar da Nina e tal, mas comprar geleia. Mas hoje, como tá legal esse negócio, para quem gosta de comprar... Eu ainda sou um cara que gosta muito do físico. Compro coisa digital, mas gosto ainda muito do físico. Mas eu conheço pessoas que não compram... Que compram assim, eu achei assim, ó, cara, que absurdo. A pessoa comprou um amaciante pela uma plataforma de marketing. É um amaciante, vai no mercado. Não, mas é mais barato, é mais cômodo, é mais prático, eu tô aqui. Que loucura. Então, as pessoas que estão olhando aqui, independente do segmento, né? Sim. Pode vender qualquer coisa na internet hoje, né? Pode. Inclusive, a gente está analisando alguns cases assim bem diferentes do nosso mercado, né? Óbvio, a gente tem que analisar desde a logística, quem vai ser a transportadora, qual é o meio de pagamento, porque a gente fala de diferenças de produto. Então, por exemplo, quando eu estou vendendo uma bijuteria e o meu ticket é baixo, uma biju tu pode encontrar 3 a 15 reais, um exemplo na internet. Então, tu vai fazer um carrinho de compras de 100 reais, 200 reais. Cara, hoje o sistema de antifraude, ele vai proteger tua compra, mas ele tem uma segurança que é um ticket baixo. Então, a venda não tem um valor tão alto. Agora, eu estou falando de um empreendedor que está vendendo alianças na internet, está vendendo ouro, aliança de ouro. Aí a gente está falando de um ticket de, sei lá, R$2.500. Um pedido de 2.500, até 10 mil a gente já vê pedidos. Eu tenho que ter uma segurança nessa transação. Então eu tenho que ter um meio de pagamento seguro e eu tenho que ter um sistema de antifraude capaz de poder suprir todas essas demandas. Então eu tenho que ter essa visão, Nelson, de entender que tipo de mercado que tu está vendendo e as proteções que tu tem que ter. Quando tu falou de geleia artesanal, veio na cabeça, pô, a gente tem alguns clientes, mas um especial que ele é muito desejado, né, aqui no Sul. Tem influenciador digital que vende a imagem deles, mas eu lembro desse case desde o começo também. Que a empreendedora me disse, Fábio, eu não posso mais ficar refém do supermercado, porque hoje o meu produto está aqui na gôndola e amanhã está lá embaixo. Então minha curva de venda é aqui, aqui, sobe e desce. Isso não pode mais acontecer, porque eu estou refém do mercado. Eu preciso vender para o consumidor e hoje está acontecendo essa curva. E aí quando ela se posicionou, ela começou todo um trabalho de construção e óbvio, hoje é um sucesso absoluto porque o produto dela mudou, a transformação do produto dela foi tão grande que a própria embalagem já não é mais a mesma. Ela teve que caprichar mais na embalagem personalizada, ela teve uma aceitação muito grande do produto e hoje, por incrível que pareça, ela corria muito atrás dos supermercados. Hoje os supermercados estão correndo atrás dela para ter o produto dentro do desejo. Né? Desejo, cara. Desejo. Coisa incrível.
Então, sim, se você tem um produto que você acredita, eu acho que é importante você acreditar, né? Eu acho que o empreendedor tem que acreditar, né? No que faz e no produto que tem. Vem falar com a Alielson, vem falar com a BW que a gente pode ajudar vocês nesse caminho, nesse desafio. Maravilha. Fabião, tá estourando, dá para nós falar tinha um monte de dúvidas técnicas aqui, cara, mas vamos ter que marcar um segundo bate-papo. Vamos lá, cara. Mais voltado para umas questões mais técnicas, mas acho que valeu, né? O pessoal deu para ter uma ideia, espero que sim, que tenha despertado essa abertura aí, principalmente que a gente falou de quebra de paradigma, de entender que pô, não sei nada. Cara, vem e conversa com o pessoal, eles vão te dar um caminho, ó. Começa por aqui. Ah, mas eu já preciso fechar. Não, pelo menos vem entender quais os passos para fazer um planejamento. Isso. Pô, eu já tenho, mas não tá andando. Vem entender para analisar qual é o problema. Eu tenho, tá andando, mas eu quero acelerar. Vem que tem solução para isso também, né, Fábio? Isso. Então, assim, ó, queria que tu desse uma dica aí pode ser uma dica geral ou uma dica para quem tá começando, uma para quem tá no meio do caminho, uma para quem já tá lá em cima. Seja do Fábio, seja da BW essa dica. Sim. Te agradecer para encerrar essa tua dica, para agradecer por ter vindo aí, bater esse papo maravilhoso. Vamos marcar próximos, passou muito rápido o tempo aqui. E importante a gente contribuir também com o mercado todo aí, né, Fábio, para fazer o pessoal entender que tem muita coisa, às vezes o cara tá lá sofrendo com alguma dor que já passou, que a BW passou, que algum cliente passou. Com certeza. Nós estamos aí para ajudar essa galera. Com certeza. Alielson, queria, antes de mais nada, agradecer também, né, te agradecer toda a equipe aqui que me recebeu super bem, pela nossa parceria também de longa data, né? E eu acredito que a gente está construindo algo muito maior a cada dia que passa. A minha dica para quem está começando é acredite mais no seu potencial e no seu negócio. Não deixe ninguém desprezar ou dizer que tu não é capaz de fazer o que tu pode fazer. E isso tem muito bloqueio, assim, a gente percebe que muitos empreendedores não acreditam na própria história. Acreditem na sua história e venham com certeza conversar com a BW, que a gente acredita nas histórias desses empreendedores. É por isso que a gente se posiciona nesse mercado, que é um mercado muito desafiador. E eu só estou nesse mercado porque eu acredito realmente nas histórias dos empreendedores. E para quem está fazendo uma virada de e-commerce e está pensando em procurar um e-commerce que o dele está estagnado, não consegue passar de determinada barreira, eu abro todas as nossas portas para a gente poder mostrar toda a nossa capacidade de acompanhamento e mostrar que existem muitos caminhos, sim, nesse universo tão paralelo, né, que possa, sim, alcançar resultados extraordinários. A gente tem muitos clientes que têm muito sucesso no e-commerce, óbvio, né, que a gente nunca abre, né, nunca conversa, nunca fala, a não ser que o cliente tenha permissão. Temos clientes de bijuteria que vendem milhões, temos clientes em bruto que vendem milhões, como temos clientes com geleia artesanal que também vendem demais na internet. Acreditem nas suas histórias e acreditem nos seus negócios. Essa é a dica que eu deixo e deixo aqui também o meu abraço aí para toda a DevMaster. Show de bola. Tá? Valeu, Fabião. Valeu. Obrigado. Um abraço. Obrigado, galera, pela audiência. Daqui uns dias tem um novo podcast aqui na Dev, o Papo Dev. Venham aqui bater um papo com a gente. A gente sempre tem novidades para vocês e qualquer dúvida que tiverem de e-commerce, fale com a BW, de gestão, para quem não conhece a DevMaster ainda, entre em contato que a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês a crescerem aí. Valeu, gente! Até mais!